façanha do Ramalhão. Episódio 7. Santo André! O título da Copa do Brasil em 2004 foi um divisor de águas na história do Esporte Clube Santo André. Se trata da maior conquista do clube até hoje e o que ajudou a equipe a ter uma projeção dentro e fora do país. Neste episódio, começaremos a contar o que aconteceu com o clube do ABC após essa conquista e mostraremos suas alegrias e tristezas até o ano de 2012. No segundo semestre de 2004, depois da euforia do título da Copa do Brasil, o Ramalhão continuou em busca do acesso para a principal divisão do futebol brasileiro. Mas os 12 pontos perdidos na Série B, por conta de escalações irregulares de jogadores, dificultaram a caminhada da equipe. E a 14ª colocação obtida no final do campeonato foi até comemorada, como relata o ex-técnico Sérgio Soares. A manutenção do Santo André na Série B daquele ano do Brasileiro foi um acesso, né? Nós tínhamos perdido 12 pontos. Quando terminou a Copa do Brasil, a gente era penúltimo colocado, que naquela época caíam 6. O Chamusca ainda ficou mais 2 rodadas. Depois ele saiu para o São Caetano e eu assumi a equipe. Convidei o Betinho para ser meu auxiliar, né? E nós conseguimos salvar o Santo André, sim, com todo o grupo. O Santo André foi remontado durante a competição, porque muitos jogadores que jogaram a Copa do Brasil saíram. Sérgio do Prado, ainda gerente de futebol na época, nos fala o que foi feito com o prêmio que o Ramalhão ganhou com o título da Copa do Brasil. O que foi feito com o prêmio? Não foi feito nada, foi distribuído. O Santo André não ganhou 1 centavo com a Copa do Brasil todinha, porque a direção do clube, o presidente no caso era o Jair, ele não acreditava que iríamos ir tão longe. Então, até para motivar e não ter despesas naquela época, ele adotou essa política. Os prêmios das fases, vocês dividam. E assim foi, o time começou a crescer, ganhar, os prêmios foram gordos, né? Foi muito dinheiro. E foi dividido entre todos. Então, foi muito bom para os profissionais que estavam envolvidos, mas não foi bom para o clube. O Santo André não fez 1 centavo com toda aquela dinheirama que veio. Então, esse dinheiro poderia ter ajudado no planejamento. Só que seria sonhar muito no começo da competição que o Santo André seria campeão da Copa do Brasil, entendeu? Depois que foi, se pudesse ter repensado, entregar metade do prêmio, que é o que todo mundo faz. O ano de 2005 seria especial na história do clube, por conta da participação inédita na Taça Libertadores da América, já que assim como a equipe do Criciúma de Santa Catarina em 1992, o Santo André também fazia parte da 2ª divisão do futebol brasileiro. Até hoje, esse foi o único torneio internacional disputado pela equipe. O ex-jogador Dedimar comenta sobre a expectativa do elenco do Ramalhão. Nossa expectativa era idêntica à Copa do Brasil. O clima era bom, otimista, né? Mas o time já não era o mesmo. Foi bem desfalcado, desfacelado. A gente começou a disputar com uma certa desconfiança, sem conhecer a competição, mas ficamos na história. A campanha na competição sul-americana começou em meio à disputa do Campeonato Paulista, torneio que o Santo André terminou na 4ª colocação. Na Libertadores, mesmo com apenas 2 derrotas em 6 jogos, o clube do ABC terminou na 3ª posição do grupo, com 1 ponto a menos que o compatriota Palmeiras, e se despediu logo na primeira fase. O ex-goleiro Júlio César relembra essa participação. Libertadores foi outro sonho assim realizado, né? E foi fantástico. Acho que a gente acabou pecando por inexperiência, né? Acho que o primeiro jogo, a primeira viagem foi muito complicada. A gente foi para Venezuela, uma viagem muito complicada, a gente teve muitos problemas com alimentação, com logística. O clube não estava totalmente preparado para um tamanho de uma competição daquela, né? E a gente acabou perdendo o jogo de estreia lá contra o Deportivo Táchira na Venezuela de 1-0. Para mim foi o jogo que tirou a gente, porque nós somos o único time que não ganhou deles lá, né? Depois o Palmeiras ganhou, o Cerro ganhou. Tanto é que no jogo da volta a gente meteu 6-0, né? Pra você ter noção da diferença de qualidade dos times, né? A gente realmente pecou por uma estreia, a gente sentiu muito a estreia, e quando a gente colocou tudo no lugar, aí depois tivemos um jogo complicado contra o Cerro em casa, com jogadores expulsos, mesmo assim conseguimos buscar um empate no final do jogo, aí tivemos 2 confrontos com o Palmeiras, empatamos lá e ganhamos em casa, e aí eu me machuquei contra o Palmeiras, aí eu acabei não enfrentando o Cerro lá.
O Júnior jogou, foi muito bem no jogo, só que acabamos perdendo pro Cerro lá de 1-0. E aí voltamos em casa, precisava golear e torcer para uma vitória entre Palmeiras ou Cerro, né? Se um dos dois ganhasse, a gente estaria classificado. Aí teve aquele jogo, empataram o jogo lá, não sei, a gente nunca pode afirmar se foi um jogo de compadre ou não. Eu sei que o jogo foi empatado e os dois acabaram classificados e tirou a gente. A gente foi frustrante porque a gente tinha um time melhor, até melhor do que o Palmeiras e bem melhor do que o do Cerro, né? O nosso time era o time mais forte da chave. O clube não tinha tanta expressão, mas em termos de qualidade técnica, sem dúvida, o nosso time era o mais forte da chave. E a gente acabou ficando fora por causa de um ponto. Então ficou uma frustração porque a gente sabia que a gente poderia ter ido mais longe naquele ano, né? Na segunda metade daquele ano, a equipe tentou novamente o acesso para a Série A do Brasileirão, mas terminou apenas na sexta colocação. A torcida, por sua vez, esperava que o clube se mantivesse entre os grandes do futebol brasileiro, mas nos anos seguintes, o que se viu foram poucos momentos bons, como já previa o torcedor Roberto Costa. O time, após a conquista da Copa do Brasil, ele já praticamente sofreu um desmanche de imediato. E já nessa época, o futebol brasileiro já estava muito caro. Então, a expectativa é que realmente nós teríamos muita dificuldade para poder manter um outro time competitivo, porque não é sempre que dá liga os times, é muito difícil. Então, realmente, a expectativa sem grandes parcerias realmente não era das melhores, porque o segredo para você se manter no cenário é você se reforçar. E no caso do Santo André, não era realmente o que acontecia. Então, toda vez que se montava um bom time, toda vez vinha um desmanche. E no cenário capitalista que é o futebol, realmente, na minha visão de torcedor, eu realmente previa dias realmente difíceis para você remontar um time e para você ser campeão, realmente só com uma grande parceria. Em 2007, a realidade no clube já era outra. Última colocação no Campeonato Paulista e o rebaixamento para a segunda divisão estadual. Fato que por pouco não se repetiu no Campeonato Nacional. Sérgio Soares, que foi o treinador no segundo semestre desse ano, fala sobre esse momento. Na segunda rodada, ou na terceira, se não me engano, eu fui convidado pelo Jairo a retornar ao Santo André. Entrei no lugar do Roberval Davino. E naquele ano de 2007 teve a mudança de gestão, né, que é a entrada da Saged, e o Santo André passaria a ter um gestor. E foi um ano bastante complicado, né, no ambiente interno, nesse sentido, da mudança da gestão, com o sistema presidencialista que tinha o clube. A gente viveu momentos internos muito complicados, apesar de a chegada da gestão colocou algumas situações em dia, como pagamento, né, ajeitou a parte financeira, né, melhorou as condições, mas internamente essa transição ela foi muito complicada. E com isso começou a ter alguns efeitos dentro do campo de jogo. E a gente foi disputando a competição, e o Santo André foi brigando ali por boa parte da competição, 15º, às vezes entrava na zona de rebaixamento, né? Foi um ano complicado nesse sentido. Eu saí da equipe, eu não terminei o campeonato, eu saí faltando 5, 6 rodadas. A equipe estava em 16º e assumiu outro treinador, e a equipe conseguiu a manutenção da Série B. Isso foi importante para essa transição, né, da gestão, assumiu o clube e o clube conseguiu a manutenção de Série B. Para o ano seguinte, sim, fazer um trabalho diferente, com a melhoria das condições que estava sendo aplicada. Com certeza, 2008, com a manutenção de Série B, seria muito melhor. Foi nessa época que o Ramalhão contou com um reforço de peso, Marcelinho Carioca, consagrado após longa passagem pelo Corinthians. O ex-jogador comenta sobre a sua chegada. Bem, eu cheguei no Esporte Clube Santo André em junho de 2007, depois de 6 meses de conversa, de negociação, onde eu não queria voltar a jogar futebol, mas eu pude conversar com empresários de Santo André e pude entender que seria um projeto de SA Clube Empresa,
e não tinha estrutura nenhuma, difícil até mesmo para poder treinar. Tinha a beleza do gramado do próprio estádio de Santo André, mas a precariedade e de costume de todos os clubes que estão na segunda divisão, é o normal. E aos poucos a gente foi conversando com a diretoria, conversando com o presidente, que era o Ronan, era o dono do jornal, do Diário do Grande ABC, e dono dos transportes do ABC, e pôde entender o que era necessário para poder fortalecer o clube de futebol. E aí nós começamos a analisar as próprias categorias de base, trocar um pouco a gestão e ver realmente profissionais qualificados e capacitados. E o Santo André sempre teve a preocupação de trazer profissionais nesse sentido, por isso que teve sucesso. Sempre começou a brotar atletas das categorias de base. E, de fato, a boa fase voltou em 2008. O Santo André conquistou a Série A2 do Paulistão após vencer a equipe do Oeste, que na época ainda era da cidade de Itápolis, voltou para a elite do futebol no estado e Marcelinho, como sempre decisivo, fez o gol do título. Ele nos conta sobre a sua emoção. Eu te falo uma coisa, eu sempre me preparei para os momentos mais decisivos. Eu queria e sempre gostei de fazer gols nas finais, porque você fica marcado. E nós fizemos o gol de falta exatamente na final de um título de Série A2, contra o Oeste, no campo de São Caetano. Então, brilhante. Então, isso crava em ser um jogador decisivo, em ter uma técnica refinada nas cobranças de falta. Uma coisa é você ser cobrador de falta ou batedor de falta. E isso crava ser um especialista nas faltas em momentos decisivos. Então, me sinto extremamente lisonjeado. O ex-jogador da Guia, que também fez parte do elenco campeão, comenta sobre o título. Esse título do 2008 da Série A2, para mim, foi uma volta por cima com tudo, porque no ano anterior, né, eu também estava no Santo André em 2007, a gente fez um campeonato muito infeliz, acabamos caindo para a Série A2 e eu fui um dos caras que sempre quis permanecer no clube, que eu queria devolver o Santo André para a primeira divisão, o pensamento era esse. E graças a Deus, com o esforço de todos, a diretoria, todos os jogadores que participaram daquela campanha, nós conquistamos, né, o acesso, o título maravilhoso, que foi uma forma de tentar alavancar o Santo André, né, novamente. Acompanhem um trecho da reportagem do canal ABC3 Net Cidade com a narração de Paulo Andrade, que destaca a volta do Ramalhão para a primeira divisão. E antes mesmo do jogo terminar, os torcedores já festejavam o acesso que veio com o apito final. O Santo André estava de volta à divisão de elite do futebol paulista. Um dos melhores momentos após a conquista da Copa do Brasil estava por vir, já que na segunda metade daquele ano, o vice-campeonato da Série B levou o Ramalhão para a divisão principal do futebol brasileiro, o que só tinha acontecido pela última vez em 1984. Mais uma vez, Sérgio Soares estava à frente da equipe e nos relata essa conquista. Entendi que era o momento de voltar também, e voltamos com um time bastante equilibrado, né, com jogadores muito focados, né, jogadores com capacidade, e tínhamos um grupo aí muito sólido para buscar um acesso, onde nós fizemos uma campanha extraordinária. Nós somos vice-campeões da Série B, mas com o Corinthians com um poder financeiro altíssimo dentro da competição. Então eu coloco o Santo André como campeão, né, porque o Santo André fez uma campanha, nós conseguimos o acesso faltando 3 rodadas antes de acabar o campeonato. E isso aí não é fácil numa Série B, e a gente conseguiu. E confirmamos aí o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um momento muito importante. Em 2009, depois de ter ficado com a 6ª colocação no Campeonato Paulista, o clube do ABC não se saiu bem na Série A do Brasileirão e acabou voltando para a segunda divisão. Marcelinho Carioca arrisca uma explicação para essa queda. O rebaixamento no Brasileirão de 2009 foi porque a equipe era muito velha, né? A perninha já não aguentava mais todo mundo, a galera já com 39, quase 40 anos, então o time ficou muito velho, né? O time jogando 2 anos e meio junto. Uma coisa é você ter 36, 37, 40, 41, já não aguenta. Então o único problema foi isso mesmo, técnica a gente tinha, não tinha mais a perna, o condicionamento físico de poder brigar com um moleque de 20, 22 anos.
No ano seguinte, ainda mantendo uma boa estrutura, o Santo André fez sua melhor campanha no Campeonato Paulista até então, quando se destacou na primeira fase e conseguiu chegar às finais, disputadas contra o Santos de Robinho e Neymar. Após 2 jogos equilibrados, o Ramalhão ficou com o vice-campeonato, mas segundo o jogador Alê, que marcou um gol na partida decisiva, o título só não veio por erros da arbitragem. Alguns detalhezinhos, né, que faltou, e principalmente, não é culpando, mas eu acho que a arbitragem foi muito falha, né, no jogo da final, né? Teve gol anulado, final do jogo, algumas faltas que poderiam resultar em gol e nos daria o título perto da área. A arbitragem não estava dando, né? Estava se omitindo e não estava dando as faltas para o Santo André na entrada da área, enfim. Então acho que foi esse o detalhe que mais pegou. Eu acho que a gente saiu com uma boa impressão, né? Por ter jogado de igual para igual com um time que era a sensação do ano, né? Com grandes jogadores. E até hoje as pessoas comentam desse jogo, falam que o título deveria ter sido nosso. Na segunda parte daquele ano, o Ramalhão amargou outro rebaixamento no Brasileirão, agora para a Série C, que equivale à 3ª divisão. O ex-goleiro Júlio César nos explica os problemas que levaram o clube a passar esse momento difícil. Aquela Série B de 2010 foi uma coisa assim muito louca. Era uma coisa meio que anunciada. Eu tentei várias vezes conversar e fiz de tudo que eu pude com o grupo. Um grupo que mudou totalmente, né? Porque a gente fez um campeonato paulista fantástico. Porque o Ronan precisava de receita, o clube precisava de receita porque tinha gastado muito no Brasileiro de 2009, onde eles foram rebaixados para a Série B. E aí foi montada toda uma nova estrutura e ele acabou desmontando o time inteiro, né? Negociou todos os jogadores praticamente. Acho que foram 10 ou 11 negociações. O time titular só ficou eu e o Toninho, zagueiro. O restante todo mundo saiu. E tudo muito rápido, questão de 10 dias, assim, sumiu. Foi negociado todos os jogadores. Aí montou um time novo e o time demorou, acabou não dando liga e a gente continuou teimando em achar que poderia jogar da mesma maneira que o outro time, que o time do Paulista jogava. E as características eram muito diferentes, né? Então a gente acabou tropeçando em nós mesmos. Alguns problemas de grupo, alguns problemas de clube. Quando acabou o Brasileiro, eu acabei saindo também, porque eu vi que a coisa no Santo André não estava muito boa, começou a trazer alguns atrasos de pagamento. A Série B daquele ano foi muito complicada, foram muitos problemas que a gente teve, por isso que acabou culminando com o rebaixamento. Os anos seguintes seriam ainda piores. Em 2011, a equipe voltaria a ser rebaixada no estadual e um ano depois sofreu mais uma queda, agora para a 4ª e última divisão do Brasileirão. O Ramalhão chegou ao fundo do poço. Além da fase ruim, o Santo André acabou ficando sem poder usar o seu estádio, o que deslocou a equipe para jogar em outras cidades do interior de São Paulo e o deixou longe de sua torcida. Com esse cenário, é inevitável não questionar como um clube que conquistou a Copa do Brasil 8 anos antes, derrotando alguns clubes grandes do país, conseguiu chegar nessa situação. Sérgio do Prado, presente nesse momento difícil, nos explica. Da C para D foi em 2012, inclusive, quando eu estive lá. Não tinha dinheiro para pagar salário, o Ronan já estava entregando o clube. As interdições do Bruno Daniel, na realidade, começaram em 2011. Fui para lá em 2012, mas o problema já existia. Foram políticos do prefeito com o Ronan. Então começou a atrapalhar, né? Na realidade, eles atrapalharam o Santo André. Mas foram retaliações do prefeito, Aidan, com o Ronan. Então não tinha alvará disso, não tinha daquilo. E eu cheguei numa situação lá que deveríamos ter campo para jogar. Eu procurei no interior, eu tinha muita amizade com o pessoal do União São João e nossos mandos de jogos eram em Araras. Então você vê a loucura. Os aspectos políticos se sobreporam aos aspectos esportivos. Quer dizer, é um crime contra a cidade, né? Que culminou com o rebaixamento da Série C para D. Mas em 2011 a gente não tinha nem campo para jogar. Ora em Araras, ora com o portão fechado. O Santo André não conseguiu se manter entre os grandes. Minha visão é clara. São times de cidades do interior, entendeu? Tem muita distância para os grandes. Entre você conquistar um grande título e ser grande, precisa ter massa, torcida, milhões de torcedores. E eles nunca vão ser, né? Não tem como, entendeu? Conseguir o título de time grande, mas não é isso que vai tornar ele grande. Porque o mercado exige situações mais estruturais, entendeu?
Hoje o Santo André não tem campo para treinar. Ganhou uma Copa do Brasil sem ter campo para treinar e isso já faz 16 anos, continua. Essa fase ruim do clube do ABC chegou a terminar. Os torcedores voltariam a ter alegrias com o seu time do coração. As respostas estarão no 8º e último episódio do podcast A Façanha do Ramalhão, no qual continuaremos a contar a trajetória do Esporte Clube Santo André a partir do ano de 2013 até a metade desse ano de 2020. Não percam! Santo André do coração, meu clube do maior, uma equipe de valor, pra defender o nosso clube.